Prevaricação imprópria. Vocês conhecem esse crime? Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e é justamente sobre essa figura típica que eu quero conversar com vocês. A prevaricação imprópria, ou a modalidade equiparada à prevaricação, cuidado que são os dois nomes apontados pela doutrina e que podem aparecer na prova de vocês, está previsto no artigo 319-A do Código Penal, que determina deixar o diretor da penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A pena ela é de detenção de 3 meses a 1 ano. Esse artigo ele foi introduzido pela Lei 11.466, de 28 de março de 2007. E como criou uma nova figura penal, aqui nós temos a incidência do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa. O que significa dizer que os agentes só responderão por esse crime se forem praticados após o dia 28 de março de 2007. Fazendo uma classificação doutrinária desse crime, que eu costumo realmente fazer isso nos meus vídeos, porque dessa forma nós conseguimos ter uma visão mais ampla do crime, nós podemos concluir que o sujeito ativo, somente o diretor da penitenciária ou algum funcionário público encarregado de zelar pela ordem e disciplina durante a execução da pena. Portanto, nós podemos verificar que esse é um crime próprio, é uma outra classificação. Por quê? Porque ele reclama uma qualidade especial do sujeito ativo. E quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é o Estado. É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Mas nós podemos ter, no caso, um segundo sujeito passivo, que a doutrina chama de sujeito passivo secundário, que seria uma pessoa eventualmente lesada pela conduta do agente. O objeto material do crime, ou seja, qual é o bem ou a coisa que recai a conduta do agente, é o aparelho telefônico, de rádio ou similar que permite a comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo. Ele é um crime doloso. O agente ele tem que ter a vontade livre e consciente de praticar o núcleo do tipo. Não existe previsão da sua modalidade culposa. Com relação à consumação, o crime estará consumado com o acesso do preso ao aparelho celular, de rádio ou similar. Atenção, porque o preso ele não precisa fazer uso desse aparelho para que o crime esteja consumado. Eventual uso do aparelho telefônico, do rádio ou similar, ele será considerado mero exaurimento do crime. Ele é um crime plurissubsistente. Ele pode ser praticado por vários atos, admitindo dessa forma o fracionamento do iter criminis, o fracionamento do caminho do crime. E quando isso acontece, a tentativa ela é perfeitamente permitida. É um crime de menor potencial ofensivo, admite todos os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, que é a composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo. E a ação penal, ela é pública incondicionada, o que significa dizer que presente a justa causa penal, o Ministério Público ele não depende de nenhuma representação da vítima para que ele possa deflagrar a ação penal. E com relação ao particular, e se o particular fizer o ingresso, ele promover, ele intermediar, ele auxiliar ou ele facilitar a entrada desse aparelho telefônico ou de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, o particular também responde por esse crime? Não. Na classificação doutrinária que eu acabei de fazer para vocês, eu mencionei que o artigo 319-A é um crime próprio. Ele reclama uma qualidade especial do sujeito ativo, que é ser o diretor da penitenciária ou o funcionário público responsável. Nesse caso, o particular, ele vai responder pelo crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, que determina ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, igual. As penas são idênticas, tanto do 319-A
quanto do 349-A, a pena aplicada é a mesma.